A paz do Senhor, amados. Aqui quem fala é a irmã Cristiane. Hoje eu estarei trazendo a palavra do intercessor, que se encontra no texto de Gênesis 35, do versículo 1 ao 7. E o tema da nossa mensagem é voltando para o lugar da aliança. Amém? Leiamos. Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E fazei ali um altar a Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os seus deuses estranhos, que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele, todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia da face do seu irmão. Amém? O capítulo 35, de Gênesis, ele vai nos falar do estabelecimento da família da casa de Jacó em Canaã. Nós estaremos atentos a esses 7 versículos que já falam aquilo que o Senhor colocou ao meu coração. A primeira coisa que o texto vai nos relatar é quando Jacó ouve a voz de Deus. Jacó ele está decidido a obedecer ao Senhor e a cumprir o voto que ele tinha feito quando Deus havia aparecido a ele, enquanto ele fugia da ira do seu irmão Esaú. Vamos ler lá em Gênesis 28, do versículo 18 a 22, que vai falar o seguinte: Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Jacó ele tinha feito, aqui um voto ao Senhor. Porém Jacó acaba indo para Siquém e ali constrói um altar. No entanto, o altar que Jacó deveria construir era em Betel, conforme o Senhor, conforme o voto que ele tinha feito ao Senhor. Lá em Gênesis 33, 18, vai falar de quando Jacó ele chegou a Siquém. Lá diz o seguinte: E chegou Jacó, salva a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando via de Podã, Arã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo, em que estendera sua tenda da mão dos filhos de Ramó, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Só que, porém, Jacó chega nesse lugar. E chegando a Siquém, Jacó ele vê a sua casa sofrer terrivelmente quando a sua filha, com Lia, que chamava Diná, é violada por Siquém. Siquém era o filho de Amor, de qual Jacó havia comprado as terras. E os filhos de Jacó acabam com aquela situação por matar Siquém. E Jacó sabia que não poderia continuar ali. Siquém, o local, era agora um lugar para ser esquecido.
Jacó precisava então colocar em primeiro lugar as coisas da casa de Deus e não mais de sua casa. Jacó ele precisava se voltar ao voto que tinha feito a Deus. Ele precisava ir para Betel. Deus, o parceiro divino de Jacó, é quem tomou a iniciativa de renovar a aliança com seu parceiro mais fraco, no caso, né, Jacó. Lá ali no versículo 1 de Gênesis 35:1, Deus, né, fala ali com Jacó. Deus, ele sempre vai buscar a restauração dos seus filhos, das alianças que foram feitas diante dele com ele. Quando casamos, né, nossa aliança não é apenas com o nosso cônjuge, mas também com Deus. Quando há separação, o parceiro mais fraco acaba trazendo para a sua casa, ou seja, para a sua família, impurezas, acaba manchando suas vestimentas. Até mesmo ambos os cônjuges fazem isso. Porque todos dois, né, os cônjuges num casamento são os parceiros mais fracos. O parceiro mais forte num casamento é Deus. Ele faz parte ali da aliança. E por isso, Deus ele sempre vai levantar um dos seus para restaurar o altar, para construir o altar no lugar certo. Voltando a Jacó, para cumprir seu voto, ele reuniu, né, a sua casa e ordenou que todos lançassem fora qualquer ídolo que houvesse entre eles. Era necessário que todos mudassem suas vestes e se purificassem. Lá no versículo 2, vamos ler novamente, diz: Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Jacó sabia que era necessário mudanças, né? Uma vez que ele havia permitido a entrada de ídolos em sua casa, ele sabia que Deus não permitiria nada disso, porque ele sabia que Deus era santo. Deus, ele não permite a idolatria, Deus, ele não permite impurezas, Deus, ele não permite as vestes inadequadas. Essa ação, né, de Jacó, ela simbolizava um modo de purificar o caminho que ele deveria percorrer. Por isso, né, quando nós nos convertemos, nós também devemos mudar, abandonar os ídolos de nossas vidas, nos purificando, mudando nossas vestimentas. É necessário purificarmos, abandonando tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Assim como Jacó fez naquele momento. Jacó, né, ele precisava se separar de Siquém e voltar ao pacto. E então ele restaura sua casa, tirando tudo que é abominável ao Senhor. Jacó, então, ele vai anunciar à sua casa que faria um altar a Deus, aquele que lhe havia socorrido em sua angústia e lhe protegido nos lugares por onde ele passou, né? Ali no Gênesis 35:3 fala isso. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Era necessário Jacó sair de um lugar hostil, onde Deus não ordena a bênção, e ir para um lugar de santificação, um lugar onde Deus habita, fala, responde e protege. É necessário que ele restaurasse seu altar a Deus. Muitos de nós também tivemos nossos altares de Deus nossos altares a Deus, né, danificados, desestruturados, e é preciso que eles sejam restaurados. Por isso, precisamos examinar nossas vidas, nossa casa, o lugar onde estamos e nos perguntar se temos verdadeiramente restaurado nosso altar para recebermos a presença de Deus. Precisamos examinar como se encontra, como está a nossa vida perante o Senhor. Será que não existe algum ídolo em nossa casa? Será que não precisamos limpá-la ainda? Precisamos entender que o altar no Velho Testamento ele sempre teve um grande significado. Quando se falava em fogo, incenso e sacrifício, eles
sempre estiveram relacionados aos altares na Bíblia. O nosso altar é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, ao qual devemos destinar para adorar a Deus. Abraão, por exemplo, sempre edificou um altar a Deus. Em Gênesis 12:7, o Senhor aparece a Abraão e lhe diz que dará a terra à sua descendência. E Abraão, então, edifica um altar a Deus, ao Senhor. É importante notar que Jacó é descendente de Abraão, é sua descendência. Depois de algum tempo, vamos ver lá em Gênesis 13:8, Abraão indo morar em Hebrom e edificando ali um altar ao Senhor. E mais adiante, em Gênesis 26:25, Abraão edifica outro altar, invocando o nome do Senhor. E estende ali a sua tenda, e os servos de Isaque, filho de Abraão e pai de Jacó, abrem ali um poço. Abraão sabia a quem deveria adorar, sabia que deveria preparar um altar de adoração ao Senhor, e isso foi passado à sua descendência. Ele edificava o altar para poder adorar ao Senhor, para agradecê-lo, para falar com Deus. Por diversas vezes, nós pedimos a Deus, porém não edificamos um altar a Ele. Recebemos e não agradecemos ao Senhor, e isso precisa ser mudado em nossas vidas. Devemos ser totalmente gratos ao Senhor, devemos erguer um altar de adoração em nossa vida ao Senhor. Jacó, ele vai recuperar sua liderança espiritual. Seus filhos voltam a obedecê-los diferentemente de antes, que seus filhos nem o consultavam. Ele vai reconhecer a fidelidade do Senhor, que manteve a sua promessa, embora ele não tivesse ainda cumprido seu voto ao Senhor. Todos os que acompanhavam Jacó entregaram a ele todos os deuses estranhos que possuíam e todas as arrecadas. As arrecadas eram as argolas que usavam nas orelhas. É preciso destacar, que essas argolas, que eles usavam, não eram brincos comuns, e sim amuletos relacionados a divindades pagãs, Significava pactos feitos não com Deus, mas pactos feitos com o mal. E era preciso que tudo aquilo fosse quebrado, que tudo aquilo fosse deixado de lado. E ali no versículo 4, Gênesis 35, a gente vai ver Jacó tirando tudo isso. Quando a Bíblia vai nos dizer: então deram a Jacó todos os seus deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as arrecadas que estavam nas suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que já está junto a Siquém. Como líder espiritual de sua casa, Jacó, então esconde tudo que lhe entregaram debaixo do carvalho junto a Siquém. Inclusive, deviam estar junto desse material, disso tudo que foi entregue a Jacó, os terafins que a Raquel roubou do seu pai, É provável que também que este carvalho seja o mesmo, quando fala ali carvalho, que ele escondeu debaixo desse carvalho, em Siquém, seja o mesmo carvalho que está associado a Abraão em Gênesis 12:6, quando a palavra de Deus diz o seguinte: e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Então esse carvalho provavelmente era o mesmo lugar que Abraão ali tinha passado. Jacó, ele estava tirando dentre o seu povo tudo que poderia atrapalhar a adoração a Deus, o culto verdadeiro ao Senhor. Jacó havia entendido que era necessário ser leal a Deus. A seguir, Jacó, ele vai partir com sua família, com o seu povo, e logo em seguida Deus invade as cidades circunvizinhas a Siquém com seu terror. Para que o quê? Para que estes povos não perseguissem Jacó e a sua família, visto que os filhos de Jacó tinham matado Siquém.
visto que Jacó agora, né? Jacó ali, a família de Jacó não era mais bem vista, né? Vai falar a palavra do Senhor ali no versículo 5. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Então, é importante ressaltar isso aqui, que houve essa necessidade por parte de Deus, devido aos acontecimentos ali narrados em Gênesis 34, com os filhos de Jacó. E como a família ali não era mais bem vista naquele lugar, eles eram vistos como uma ameaça, foi necessário que Deus fizesse isso para proteger a família de Jacó. E para que eles pudessem chegar, né, ao destino certo. Muitas vezes também, devido às circunstâncias da vida, não seremos bem vistos. O inimigo pode tentar contra a nossa vida, nossa casa, porém é Deus que vai nos trazer a proteção. Jacó, agora obedecendo a Deus, vai para Betel. Betel, né, era antes chamado de luz, que significa separação. Com isso, podemos perceber que Deus separa os seus. A casa edificada em Deus, ela está separada do mundo. Por isso é necessário vivermos sempre em separação das coisas no mundo. Lá no versículo 6 vai dizer: assim chegou Jacó à luz que está na terra de Canaã. Esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. Ao chegar em Betel, Jacó edifica o altar ao Senhor, cumprindo finalmente o seu voto. Ele chama o altar de El-Betel, que significa Deus da casa de Deus. Ali no versículo 7 vai dizer: e edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El-Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado, quando fugia da face de seu irmão. Sua chegada em Betel foi fundamental, pois Betel era o lugar que Deus se manifestaria na vida de Jacó e traria novamente as bênçãos sobre a família dele. Em Betel as coisas começam a mudar. Em Betel veremos a morte de Débora, que era ama de Rebeca, que tem como significado o término do tempo dos gentios, pois Rebeca foi um tipo, né? Ela é tipografada como a igreja, a noiva de Isaac, tipografada como Cristo. Após anos de peregrinação, a casa de Israel foi trazida de volta ao lugar de Deus, ao lugar de aliança. Em Betel, Deus reaparece a Jacó e abençoa, e reafirma que ele deveria ser chamado agora de Israel, trazendo agora todo o verdadeiro significado deste nome para a sua vida, dando a ele a dignidade que o próprio Deus o elevou pela sua graça, ou seja, um príncipe poderoso que luta e prevalece com Deus. Deus então dirá a Jacó, não que ele é com ele, mas que ele é o Todo-Poderoso. Deus ele vai reafirmar sua promessa de dar aquela terra à sua descendência e de multiplicar seus descendentes. Nesse dia, Deus ele está buscando um altar em nossas vidas. Deus está nos chamando a tirarmos tudo que não lhe agrada para poder assim, como fez na vida de Jacó, demonstrar todo o seu poder na nossa vida. A aliança de Deus não falha, ainda que falhamos. Que venhamos restaurar o nosso altar, a nossa casa, que venhamos nos colocar na presença de Deus para adorá-lo em espírito e em verdade, que venhamos render glória e honras a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, porque Ele é fiel, que venhamos voltar verdadeiramente para o lugar de aliança, o lugar que Deus separou para nós, aquele lugar que só você e Deus conhece, um lugar onde que foi feito um pacto, onde que foi feito um voto, onde que Deus ordenou a bênção sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Deus continue nos dando a direção dia após dia, que Ele continue falando conosco através da palavra dEle, e que Ele continue abençoando a nossa vida, a nossa casa, os nossos filhos, a nossa descendência para todo sempre. Amém.
Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por mais esse dia. Obrigada, Senhor, por falar mais uma vez conosco, por estar, Senhor, a cada dia, Senhor, nos orientando, nos ajudando, Senhor, a seguirmos adiante, a melhorarmos, a estarmos no centro da Tua palavra, a estarmos obedientes a Ti. Obrigada pela nossa casa, obrigada pela nossa família, obrigada pela Tua fidelidade, Senhor. Perdoa os meus pecados, erros, maus pensamentos, atos, atitudes, intenções do coração que possam não estar de acordo com a Tua palavra, que possam não estar de acordo com a Tua vontade, Senhor. Me ajude dia após dia a melhorar, Senhor. Me ajude, Senhor, a viver aquilo que o Senhor deseja que eu viva, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, Pai amado, Pai querido. Eu quero te pedir por cada um deste grupo. Eu quero te pedir por cada um, por cada família, por cada casa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido. Vai visitando cada um nesta hora, Senhor. Vai ensinando cada um, Senhor, a viver conforme a Tua vontade, a viver conforme o Teu querer. Vai trazendo à memória, Senhor, aquilo que traz esperança a cada um. Em nome de Jesus, Senhor, vai trabalhando, Senhor, nos lares. Vai trabalhando, Senhor, nas mentes. Vai trabalhando nos corações, Senhor. Em nome de Jesus, vai trabalhando nos nossos filhos, nos nossos cônjuges, Senhor. Vai trabalhando, Senhor, no nosso ministério, Pai. Vai trabalhando, Senhor, na nossa vizinhança. Oh, Deus, Pai amado, Pai querido, vai trabalhando em cada um dos trabalhos de cada um aqui, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, que possamos, Senhor, verdadeiramente nos examinarmos, Pai. E, Senhor, se houver algo, Senhor, que não está te agradando, que possamos tirar, que possamos arrancar fora, lançar fora das nossas vidas, Pai. Que possamos viver uma vida de purificação, de santificação a Ti, Pai. Que possamos, Senhor, entendermos, Senhor, a nossa aliança para contigo, a Tua aliança para conosco e vivermos verdadeiramente, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Que possamos, Senhor, abdicar do nosso eu, que possamos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade em todo o tempo, ainda que venham as lutas, que ainda venham as perseguições, ainda que venham, Senhor, as afrontas, ainda que venham as aflições, Senhor, as tempestades, Pai, é mais que a gente possa, Senhor, nos segurarmos em Ti, confiando, Pai, no Teu agir, confiando nas Tuas mãos fortes, Pai, confiando, Senhor, na Tua promessa sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre nossa descendência, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, receba a nossa adoração, Pai. Receba o nosso louvor, Pai, e que nossas orações possam chegar a Ti, Pai, com um aroma suave, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor. Nos ajude, Senhor, nesta caminhada, Pai. Nos ajude, Senhor, a chegar a nosso Betel, Pai. Nos ajude, Senhor, a chegar no lugar da aliança, Pai. Senhor, nos ajuda a chegar ao lugar onde o Senhor ordena a bênção, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido. Em nome de Jesus, Senhor, vai tirando, Senhor, tudo que não pertence a Ti. Tudo aquilo, Senhor, que não pertence, Senhor, ao Teu propósito, que não pertence, Senhor, à Tua vontade de nossas vidas, Pai. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, é o que eu te peço hoje, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos dê visão, Senhor, espiritual. Que a gente possa, Senhor, verdadeiramente usar a Tua palavra, Senhor, como espada, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que a gente possa pregar a Tua palavra, levar a Tua palavra ainda aqueles, Senhor, que não conhecem. Que a gente possa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, buscar a Ti mais e mais, Pai amado, Pai querido. Se houver alguém hoje precisando de uma porta de emprego, que o Senhor venha, Pai, abrir. Se houver alguém, Senhor, precisando de algum mantimento, Senhor, de alguma vestimenta, que o Senhor venha conceder, Pai. Aquilo que Teus filhos estão precisando, se é uma cura, Pai, uma cura espiritual, uma cura física, não importa, que o Senhor venha olhar, Senhor, e venha dar um basta, Senhor, ao sofrimento do Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, dá força, dá ânimo, dá vigor, Senhor. Resplandeça a Tua luz sobre a face de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor. Toma, Senhor, as dispensas de cada um, Pai. Senhor, amplia a tenda de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, manda da Tua provisão, Senhor. Manda da Tua provisão, Senhor. A medida necessária, Senhor, para cada um. Aquilo que cada um precisa, que o Senhor venha prover, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, visita o nosso irmão Ricardo. Continue sendo com ele. Continue, Senhor, levantando ele
dia após dia, Senhor, toma a mente dele, toma o coração, coloca teus anjos, Senhor, ao redor dele, continua essa obra linda, Pai, porque grande será o testemunho, eu creio, Pai, e nós veremos em pouco tempo, Pai, eu creio que será em pouco tempo, Ricardo dando o seu testemunho, falando tudo aquilo que o Senhor fizeste, Senhor, na vida dele, na família dele, Pai, nós veremos, Senhor, nós cremos que veremos, Pai, oh, Senhor, e tudo será para a tua honra, tudo será para a tua glória, tudo será para o teu louvor, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, restaura, Senhor, restaura vidas aqui, Pai, restaura, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, casamentos, Senhor, restaura famílias, Pai, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, vai trabalhando, Senhor, vai trabalhando nos cônjuges, Pai, vai trabalhando nos filhos, Senhor, aqueles filhos, Senhor, que estão desviados, Pai, que o Senhor venha trazer de volta a tua casa, Pai, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, e toma os pequeninos, Senhor, toma os pequeninos, Senhor, que possamos, Senhor, ensiná-los num caminho que eles devem andar e que eles não venham se desviar de ti e nem apartar da boca deles a palavra da tua lei, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, é o que eu te peço. Toma a Ana, Senhor, missionária Ana Paula, Senhor, toma a tua filha em tuas mãos, Senhor, a líder deste grupo, Pai, em nome de Jesus, continue abençoando ela nesta semana, que o Senhor venha surpreendê-la, Pai, em nome de Jesus, com surpresas agradáveis, Senhor, manda, Senhor, aquilo que ela necessita, Pai, a provisão que ela necessita, Pai, que o Senhor venha mandar, Pai, em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido, ser com ela, Pai, continue, Senhor, muitas vezes a tua filha, a tua serva, olha para tanto, Senhor, e às vezes até mesmo deixa de olhar para si, Pai, muitas vezes, Senhor, a tua serva, Pai, coloca em primeiro lugar tantas pessoas, tantas coisas, Senhor, e ela, Senhor, coloca assim em segundo lugar. Senhor, grande tem sido, Senhor, o teu agir através da vida da tua filha, Pai. Continue a honrando. Continue, Senhor, dando força para que ela consiga, Senhor, caminhar. Em nome de Jesus, Pai amado, Pai querido. Continue revestindo a tua serva, Senhor. Continue, Senhor, em nome de Jesus, derramando da tua unção sobre a vida dela e que ela possa continuar atenta a teu ouvir, a teu mandar, Senhor, que ela possa ouvir, Senhor, a tua voz cada dia mais e mais, em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço, brinda ela, brinda a casa dela, brinda os filhos dela de todo mal, de todo levante do inimigo, Senhor, em nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai, e toma também cada um dos intercessores, Senhor. Eu quero te pedir esta tarde também por cada um deles, Senhor. Toma a Dila, toma a Lucy, toma o Alisson, toma a Cláudia, Senhor, em tuas mãos. Toma a Bel, Senhor, toma a minha vida. Toma as nossas casas, Senhor, toma os nossos filhos, Senhor. Em nome de Jesus, toma os nossos líderes espirituais também, Senhor. Porque se estamos até aqui, tem alguém acima de nós que o Senhor, colocou. E assim nós, Senhor, te agradecemos por essas vidas. Te agradecemos por cada um aqui que tem feito parte desse ministério, Senhor. Tem somado, tem aprendido de ti mais e mais, Senhor. E tem sido flecha, Senhor, porque tem levado aquilo que aprendeu, Senhor, para outras vidas, Pai. Obrigada, Senhor. Dê força, dê ânimo. Em nome de Jesus a cada um é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.